Bom dia a todos, bom dia. Está chegando mais pessoas aqui. Vou organizar aqui direitinho para a gente começar, dar continuidade. Tá todo mundo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, bom dia. Estão me escutando direitinho? Felipe, Ana Clara, Giovana. Bom, dentro do que a gente estava vendo semana passada, é importante a gente ter uma noção do que o livro está trazendo para vocês. O livro faz uma reflexão, na verdade, ele está fazendo uma historiografia, né, desses autores aí. Obrigada, Ciro. Tá massa, né, para escutar, tá bom? E aí ele faz uma análise, na verdade, dentro do que esses sociólogos construíram ao longo desse período, né, ao longo do período da contemporaneidade. Mesmo trazendo reflexos, né, mesmo trazendo referenciais que são clássicos, mesmo que seja o Marx, né, Karl Marx, o Durkheim, ou Weber, ou qualquer um desses, o livro de vocês está fazendo somente uma historiografia, ele está trazendo, na verdade, esses representantes, a história desses representantes e necessariamente pontuando aí o que eles fizeram de importante, que foram extremamente pautados em análises aqui na vida contemporânea, né? Dentro disso, a gente parou na página 38, né, que é o neofuncionalismo do Merton, né? E o Merton vem trazendo aí uma característica importante, né, no discurso dele, da teoria dele, que é chamada de profecia autorrealizável. Essa profecia autorrealizável, ela toma-se como exemplo de uma neurose, né? Ela é tratada por ele muito perto dessa condição de exemplo, né? Como é vista a neurose, que seja neurose coletiva, neurose social, né? Então, ele traz aí algumas explicações para falar dessa profecia autorrealizável. Essa profecia autorrealizável, para ele, ela está diretamente ligada à construção cultural, à construção social que as pessoas vivem e vivenciam o tempo inteiro. Antigamente, bem antigamente mesmo, no período de Sócrates mesmo, existia um oráculo chamado Oráculo de Delfos. Isso é um exemplo. Esse oráculo de Delfos, ele trazia referências do que seria a vida da pessoa, é tipo aquele ledor de mão, né? Aquelas pessoas que vão ler a mão e falam qual que que vai acontecer na vida das pessoas. Dentro dessa profecia, para ficar claro, né, da profecia do Merton, ele fala que nós somos orientados, né, dentro de sociedade, dentro da própria sociedade, a seguir determinadas concepções, né, determinados raciocínios. E esses raciocínios, geralmente, eles são conduzidos por essa necessidade que nós temos de uma melhora na sociedade, né? De uma melhora ou não, mesmo que ele fala, tanto que ele fala o seguinte: dentro dessas perspectivas, dessa profecia autorrealizável, enquanto crença, né, enquanto você crê numa coisa, você pode modificá-la. Mesmo que essa crença de perspectivas, de alavancar noções, seja totalmente falsa, fake, sabe? Mas as pessoas acabam acreditando nela e acabam fazendo acontecer. Essa profecia autorrealizável, ela é construída socialmente também. Ela é construída culturalmente, né? Então, ele traz os exemplos aqui, por exemplo, de uma guerra.
Quando a gente assiste, quando eu comecei, né, a assistir aquele filme do Exterminador do Futuro, eu achava que 1999, né? Em 1999 já existia robôs, né? Já existia uma série de outras coisas que mudaria a vida dos seres humanos. Guerras, por exemplo, né? Fim do mundo, essas coisas, ficam inculcadas, né? Quando ela fica inculcada, essas ideias malucas, né, e tudo mais, mesmo que não sejam malucas, mas que tragam algum conforto para as pessoas, elas ficam inculcadas na mente da gente. E a gente acaba construindo uma realidade a partir dessas necessidades, a partir dessas coisas, né? Então ele fala sobre a profecia autorrealizável como uma previsão. As pessoas acabam fazendo previsões, acabam construindo a sua vida a priori, né, o seu destino a partir dessas profecias, a partir de uma noção de profecia, né? Então, ele traz essa teoria, ele é um cara importante dentro da sociologia, né, contemporânea. É lógico que o livro de vocês não traz muita coisa, né, justamente porque é um livro didático, ele não vai trazer necessariamente o que ele está trazendo enquanto exemplos, enquanto discursos, né, justamente porque é um livro didático, ele é muito resumido. Teria que ir na obra mesmo do Merton para entender quais são os tipos de estruturas e quais são os exemplos específicos para essa finalidade da profecia, né, da profecia autorrealizável. Mas, dentro disso, o livro de vocês traz uma característica da profecia, principal da profecia autorrealizável. Ela é construída onde? Socialmente. Ela é construída dentro da sociedade e de forma coletiva. Ela deriva de uma vontade, ela deriva dessas vontades coletivas, né, de um princípio que estabelece o funcionamento da sociedade, né? Então ele está só simplesmente pontuando, né, mais do que o Durkheim, fatores que fazem com que as pessoas modifiquem a sua forma de vida, a sua realidade, as formas que ela conduz, né, os sistemas. Então, dessa forma que ele vai colocar e vai pontuar no caderno, no livro de vocês. Então, o Merton vem trazendo a mesma noção do Durkheim, né, mas pautado num novo funcionalismo. Esse novo funcionalismo é movido pelas vontades coletivas. É uma vontade geral, né, estabelecida por uma vontade geral. Então, ele traz aí uma característica importante, né, que é a profecia autorrealizável, movida por esses desejos, por essas vontades, por essa vontade de mudança, né, de transição. E aí a gente acaba fazendo mesmo, acaba acontecendo por si só. Do mesmo jeito que aconteceram, né, as guerras, a Guerra Fria, por exemplo, né, são brigas de ideais, são construções ideais que levam a gente a estabelecer novos critérios para realizar, né? Para estabelecer um princípio na realidade. Então, ele traz essa concepção aí, o Merton, né? Dentro da teoria e estrutura, é lógico que ele vai falar de estrutura, porque o Durkheim e o funcionalismo, ele fala de estrutura, ele não vai falar do indivíduo em si, mas ele vai falar de uma construção social que envolve todas essas características, né? Ou essa característica em específico, que é a profecia autorrealizável. Dentro disso, nós vimos também, eu acho que vocês têm alguma pergunta com relação ao Merton? Ela se caracteriza da mesma forma que é conjugada, né, a teoria de Durkheim, que é o funcionalismo, né, que é a organização funcional, a estrutura da sociedade, que é movida pelo todo, não é pela parte, mas é pelo todo. Então, ele vai trazendo aí essa concepção. Tanto que eu achei importante uma citação, né, uma proposta de explicação sobre essa profecia autorrealizável que está na página 39 de vocês, que fala o seguinte: o Merton aponta a influência
e o peso explicativo que essas previsões exercem sobre o comportamento das pessoas. Ou seja, quando você pega um livro, um texto, que vai falar sobre psicologia social e antropológica, ela está falando disso. Ela está falando de um processo que acaba acometendo todos nós. É a mesma coisa que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia. Existe agora uma série foi diagnosticado aí, uma série de manias que as pessoas tiveram ao longo dessa pandemia. O álcool na mão, o uso da máscara. Então, existem coisas, né, que vão acontecendo ao longo da nossa experiência enquanto pessoa, que vai modificando as nossas formas de lidar com elas. E isso tudo se estabelece dentro de uma profecia autorrealizável, ou seja, desmatando floresta, desgelando um monte de gelo da Antártica, então acaba tendo aquele baque no processo de natureza, mexendo com organismos vivos dentro de laboratório, então só pode dar ruim, né? Só pode acontecer uma coisa já esperada. Acontece isso, eu assistindo, na verdade, um texto, assistindo um vídeo do Nerdologia, né, que ele vai falando sobre essas perspectivas que nós temos dentro da realidade. Né? Então, por exemplo, todas as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa experiência em sociedade e com o mundo e com os fenômenos que vivem, ou que vivenciam, que a gente acaba levando em consideração isso aí, traz para nós uma nova visão. Né? Aconteceu isso também com a internet. No período da Guerra Fria, com o videogame, por exemplo, o povo começou a brincar, né? A construir jogos de videogame dentro da NASA, e isso acaba sendo um boom para a construção cultural, né? E para a construção pop, né? Cultural pop de todo mundo. Então, ele vai trazendo também noções explicativas de como a biologia, de como o manuseio que os seres humanos têm com a natureza, né, pode dar ruim. Pode acontecer alguma coisa, mas pode acontecer também coisas boas. Né? Então, ele está falando dessa profecia autorrealizável dentro dessa própria condição que nós temos de crer, né? De crença, estabelecer princípios de crença. Essa crença pode ser na ciência, essa crença pode ser na perspectiva religiosa, porque todo mundo tem, né, religião, todo mundo tem ciência. Né? Então, ele aborda esses aspectos, essa expectativa, né, de capturar mesmo uma explicação para a gente ter essa nova formação de estruturas, né? Essa nova formação de característica social. Né? Então, ele vai estabelecendo essa noção de profecia autorrealizável justamente porque ele percebe dentro da sociedade que existe uma condição aí para que as pessoas conduzam a sua realidade. E essa realidade é proposta, né, e é colocada na cabeça das pessoas de acordo com a perspectiva social ou cultural. Né? Então, ele traz aí não uma abordagem direcional, mas uma abordagem geral, uma abordagem total, né? Porque é funcionalista, justamente por isso. Né? Então, ele não foge dessa noção de generalidade. Né? Então, ele não foge dessa condição de generalidade aí. Tudo bem até aí? Vocês entenderam o que o Merton queria colocar? Ele pontuou uma coisa específica, um exemplo, né, específico aí de como as coisas podem acontecer coletivamente, né, de uma forma ou de outra, e pode ser realizável. Né? Então, ele traz aí essas noções. O Nerdologia traz muito isso, traz essa ideia de profecia autorrealizável. É um canal muito legal, é um canal muito massa, estou fazendo propaganda à toa, assim, eu assisto isso e gosto de compartilhar com vocês também. Uma outra perspectiva vai ser a do conflito, de Dahrendorf.
Dahrendorf e o Mills, né, que vai trabalhar essa condição de conflito. Necessariamente, para toda a sociedade, para todas as sociedades, né, existe a perspectiva do conflito. O conflito, ele é inerente à nossa realidade, é inerente ao ser humano, porque vai acontecer de qualquer forma. Né? Vai acontecer justamente porque a gente estabelece noções de bem ou mal, de justo e de injusto. Todas essas características aí, elas vão percorrer dentro da gente, da nossa consciência de uma forma geral. Eu não sei se vocês assistem a Fazenda, mas a ideia da Fazenda, por exemplo, já estabelecida, é um conceito de conflito. É um conceito de conflito social. Né? Esse conflito social é entre pessoas diferentes, pessoas com culturas diferentes, pessoas com linguagens. Não, ainda bem que você não assiste, eu vejo isso aí pelas redes sociais, os bafões e tudo mais. Mas na sociedade em si, a sociedade estabelece esse princípio, né? Nós somos totalmente diferentes um do outro, dos outros, né? Alguns têm situações melhores de dinheiro, mobilidade social e uma série de outras coisas, outras pessoas não têm mobilidade social justamente por falta de dinheiro, por não ter uma cor, né? Uma cor acessível, né, que acaba sendo isso, por isso que acontece lá na democracia social, democracia racial, do Darcy Ribeiro, que vai criticar isso aí demais, né, esse fato da democracia racial, justamente porque não existe democracia racial até agora, né, até hoje. Então, isso acaba fomentando conflitos. Né? O conflito é inerente. Acontece conflito dentro de casa, justamente porque você deixou um copo, mais 5 copos dentro da pia, sem lavar. Né? Então, o conflito é normal, é uma coisa normal. Mas quando ele chega ao ponto de desenvolver um outro tipo de característica, que é o que o Dahrendorf está fazendo, né? Que está construindo aqui uma teoria do conflito, quando ela chega nesses princípios de tretas mesmo, de princípios violentos, né? Ele já chega a trazer um mal-estar social. É o que o Freud traz dentro da condição que ele vai escrever sobre o mal-estar da sociedade, né? O mal-estar da sociedade civil. Então, ele vai trazendo essa noção de conflito, primeiro para falar que conflito não necessariamente é uma coisa ruim, mas ele pode se tornar algo ruim. Né? Então, ele traz aqui uma perspectiva, né, que está na página 39 de vocês também, uma perspectiva de conflito na base específica da teoria de Karl Marx. Né? Quando Karl Marx vai trazer tretas, quando ele vai falar de conflitos, ele fala de conflito somente financeiro e de trabalho, porque é economia. Né? A economia que me faz ser mais bonita, né? Porque eu vou fazer uma cirurgia no nariz, que eu vou tirar aqui umas bochechas que estão sobrando, né? Que eu vou criar até um buraquinho para eu ficar no padrão. Então, todas as situações que envolvem a questão do próprio materialismo, né? Da própria condição econômica, isso traz também conflitos para aquelas pessoas que não possuem condições, nem mobilidades econômicas. Né? Karl Marx vai se centrar nessas propostas. Então, quando vocês virem uma questão do Enem, ou do vestibular, ou de concurso, ou na vida de vocês, e que o Marx estiver falando, né? Que ele só vai falar dessa forma. Todo conflito social, né, na visão do Marx, é construída economicamente, é construída a partir dos princípios do trabalho, da economia, da estrutura econômica, certo? Ele não vai falar de outras coisas, não. Ele vai falar somente disso. Então, lembrem-se vocês de quando você for ver, justamente nessas provas de Enem, nessas provas de vestibulares ou nas provas de concurso que seja, todas as características que envolvem a perspectiva de Marx envolvendo a categoria de economia. Né? De mercado, de trabalho, é isso que ele está falando. Ele não vai falar de capital simbólico. Quem vai falar de capital simbólico é o Bourdieu. Né? Então, o Marx vai centrar nisso. O que o Dahrendorf e o que o Mills vai falar de diferente na concepção de teoria do conflito, baseado ali no Marx?
ele vai falar o seguinte, que dentro dessas produções teóricas do Marx, que viabiliza, na verdade, eu observar tipos, né, específicos de contradição ou de conflito, esse conflito material, ele me dá bases para eu analisar a sociedade de uma forma geral. Então, quando eu me volto para a necessidade de observar a sociedade de uma forma geral, eu vou me colocar dentro de uma interação, dentro de um processo de interação. Esses conflitos não ocorrem somente na organização mercadológica, mas o que antecede o processo mercadológico, que é a política, a sociedade, a cultura, de uma forma geral, que ele está colocando aqui, né? Dentro dessas produções, ele vai falar o seguinte, que a produção do conflito social que o Dahrendorf está trazendo, elas trazem dimensões dentro da própria vida social. E essa vida social, né, acredita que se esteja envolvendo outras características, não só apenas o poder econômico, não só apenas o poder econômico. Mas essas tretas acontecem porque você coloca um turbante de negro, eu não sou negra, mas eu coloco aqui um turbante ou uma faixa na cabeça para dizer que eu sou negra, ou utilizo, né, essa característica simbólica e cultural de outras sociedades, de outros grupos sociais, e me coloco dentro dessa condição. Eu faço isso e acabo trazendo uma desconstrução, e acabo fazendo uma desconstrução, né, do que é realmente plausível dentro da sociedade negra e com relação à minha outra perspectiva, que é só simplesmente estética. Entendeu? Então, o conflito acaba surgindo nesses exemplos, né? Então, ele vai trazendo aí novas ideias de conflito, né? De conflito social, mesmo que esses conflitos tenham a base mercadológica, né? Eles também fomentam outras necessidades, outras configurações ali, seja ela estética, seja ela na fala, seja ela no comportamento, né, na construção comportamental. Então, ou seja, ele traz aí uma nova visão de conflito dentro dessa dimensão social, dentro dessa dimensão étnica, racial e até mesmo religiosa. Então, ele traz essa noção aí de conflito social, Merton e o Mills trazem definitivamente uma outra expectativa, uma outra característica que foi desenvolvida pelo Marx, que é o conflito social, mas esse conflito é também baseado dentro das estruturas sociais, né, raciais, étnicas e religiosas, né? Então, ou seja, fazem parte de uma base de construção dos seres humanos, de construção dos indivíduos de uma forma geral. Então, isso é uma coisa específica do Merton e do Dahrendorf, que trazem aí noções específicas desse processo de conflito, né, dessa teoria de conflito, novas concepções, né, não somente aquela que o Marx propõe, que é a ideia do mercado, da estrutura econômica, né, dessa mobilidade econômica, não. Ele está trazendo também perspectivas ligadas a essa categoria aí, que é chamada de categoria social, racial, étnica e religiosa. Né? Então, ou seja, está dentro disso também. O conflito está dentro disso também. Isso a gente sabe muito bem, porque está rolando treta aí o tempo inteiro, né? É padre fazendo isso, é evangélico, o pastor fazendo aquilo, e as pessoas começam a brigar com essas verdades que vão aparecendo, né? Eu não sei se é verdade mesmo, mas com essas verdades que vão aparecendo, trazem conflitos, inclusive, para nós que temos uma noção do que é realidade cristã, que é a realidade de uma pessoa atribuída de moral, né? A pessoa atribuída de verdades mesmo. Então, a gente acaba trazendo aí conflitos, que sejam conflitos internos também. Então, o Dahrendorf, né, ele vai viver até 2009, então ele vai ter tempo, né, desde o período da década de 20, né, que ele vai começar a ter essa realidade, né, 29, 30, que ele vai ter essa visão, né, de estrutura. Então, ele vai viver, né, entre a década de 29
até 2009, então ele vai trazer aí algumas reflexões mesmo, algumas perspectivas sobre esse mundo moderno, esse mundo contemporâneo, né? Tanto que essa corrente contemporânea, ela começa muito antes, né? Começa no período da modernidade, e a gente prevê que os comportamentos, né? As formas de como nós percebemos as coisas partem muito desse princípio aí do desenvolvimento da modernidade, dos princípios modernos, da história moderna, de análises antropológicas, artísticas modernas. Então, ele traz aí uma ideia extremamente pautável para ser discutida aqui no período da contemporaneidade. Bom, o Dahrendorf vai discutir, então, esse conflito social. Ele fala que nasce das questões relativas à distribuição de poder, né? Essa distribuição de poder entre esses indivíduos, né, em sociedade, necessariamente estabelece aí uma curta analogia com a perspectiva do Fernando Henrique Cardoso, né, que ele pauta muito essa... Era de um movimento, aí passou para o outro movimento, era de um movimento trabalhista, era de um movimento marxista e tudo mais, aí ele decide se colocar em um outro tipo de movimento, que é o movimento do burguês. Ou seja, ele está trazendo aqui que esses processos do conflito, eles acontecem necessariamente dentro da perspectiva de política, né? Dentro da condição política, da representação. E essas representações e dessa distribuição de poder, né, entre os indivíduos na sociedade, surge esse conflito. Ele fala que é o seguinte, entre aqueles que controlam e entre aqueles que são controlados. Né? Então, ou seja, quem é que vai ficar com a maior fatia do bolo e quem vai ficar com a menor fatia do bolo? Aumenta-se o salário do legislativo, né, ou de qualquer outro lugar ali para as pessoas ganharem 40 mil e só dá para a Bolsa Família R$300. Né? Então, ou seja, a gente percebe que o conflito, né, ele existe dentro desse grupo, desse agrupamento, né, desse lugar específico que envolve o desenvolvimento da política e dos processos de representação. Então, ele fala que especificamente existe dentro desses fatores. Então, ele fala o seguinte, dentro do que são controlados e dentro dos que controlam, é a mesma coisa que a burguesia e o proletariado, né, ele não vai fugir tanto disso, ele fala que, especialmente nas realidades de organização, de alta complexidade administrativa, como é o caso das burocracias estatais e das empresas de grande porte, ou seja, eles que vão definir, né? Eles que vão estabelecer a priori o que se necessita. Né? Então, até então, ele vai trazer essa característica aí de conflito social, basicamente estabelecendo critério de desenvolvimento político, de envolvimento mesmo, de envolvimento político com relação a essas dadas exemplos, né? Esses dados exemplos aí que ele traz, que é o processo de desenvolvimento do poder, da economia, de poderes administrativos, de poderes voltados para empresas, né, de grande porte. Então, ele vai trazer aí essa noção de conflito social derivado do poder político e derivado do poder de quem pode controlar e quem pode ser controlado. Né? Então, ele traz isso. O Mills, que vai viver entre 1916 e 1962, ele traz uma contribuição na compreensão de conflito social dentro de uma sociedade moderna, né, dentro da própria prática social que ele vai vivenciar naquele período. O Merton ele fala que não concordava com a ambição sociológica de uma teoria geral. Ele não concordava disso, era muito ambicioso para ele. Então, ele vai focar num espaço específico de análise, e ele vai falar sobre, ou de uma grande teoria. Né? Então, ele vai falar sobre a experiência concreta no mundo real. Então, é quase um derivado de experiências, né? É quase uma perspectiva de experiências, analisando aí os conflitos sociais que encontram, né? Que ele vai encontrar e que ele vai se relacionar, né? Que ele vai ter uma visão sobre isso. É lógico que é interpretativo,
né? É lógico que é interpretativo. Então, qualquer texto que a gente leia, ou qualquer palavra que você utilize, ou frase que você utilize, ela tem um contexto. Ela tem um contexto da própria experiência da pessoa. Não contextos experimentais de uma outra visão, de uma outra perspectiva. Não. Eu lembrei muito bem, agora que eu estou falando isso para vocês, estava rolando umas tretas aí entre o Whindersson e a ex-mulher. Eu estou tendo um tempo meio que favorável a essas coisas. E aí ele fala, nossa, eu briguei demais, eu estou falando que a pessoa não vai conseguir perceber o que eu sinto necessariamente, o em si, né, daquela pessoa. Ele nunca vai chegar àquela condição de saber qual é a realidade mesmo dos fatos. Ou seja, quando você se volta a um texto, quando você se volta a um livro, ele está falando em um contexto histórico, ele está falando de um contexto de vivência, ele está falando de uma autoridade também para se falar daquelas representações, e o Mills traz essa noção, né? Porque ele vivencia, porque ele analisa, porque ele faz uma interpretação das realidades, e ele vai voltar a essa condição da existência de uma elite de poder nos altos escalões do comando da instituição militar, né? Então, ou seja, olha só onde ele vai entrar. A economia, o militarismo, a política, todos eles gozam de uma autonomia, né? Se beneficiam de uma autonomia, de uma autoridade, que acaba circulando livremente entre as posições e outras posições. Então, ele vai falar que essa ideia do conflito é também gerada justamente porque existem poderes, né? Existem pessoas que possuem poderes e outras pessoas que não possuem poderes. Existe entre pessoas que têm dinheiro e pessoas que não conseguem ter dinheiro, mas também existem dentro desses poderes, né? Não é só um tipo de poder, mas é um poder militar, é um poder judiciário, é um poder legislativo, é um poder que assume legitimidade, que tem legitimidade para a construção de um conflito específico, principalmente ele pautando aqui as ideias, a elite, né? Então, ele vai trazer essas referências, ele vai trazer essas configurações movidas pelas experiências que ele tem, porque é histórica também, né? A gente vivencia concepções históricas. É lógico que a sociedade foi construída militarmente, é lógico que as pessoas foram construídas dentro de um artefato jurídico, dentro de uma condição legal, dentro de uma perspectiva de autonomia e de legalização a coisas ou a funções ou ações, né, específicas. Se sua ação é verdadeira, ela está movida ali dentro da condição do direito, da Constituição. Se ela não é, ela finge, ela é totalmente, como é que fala? Contraditória, né, à condição legal. Né? Então, ou seja, quando você vai analisar um preceito de direito ou uma noção, uma intimação dentro de uma perspectiva jurídica, você percebe que você foi intimado ou por você lesar uma determinada pessoa, ou lesar um determinado sistema, por exemplo, ou lesar uma determinada comunidade, né? Então, ou seja, isso traz um conflito de boas condutas, né? Traz um conflito a essas boas condutas. Tacar fogo nas coisas, você responde e é processado e é preso. Se você tacar fogo numa mata, por exemplo, preservada. Se você acaba cometendo maus tratos a um idoso, você também é punido, né? Você é punido por prisão, né? Então, existem coisas que são inafiançáveis, estão legitimadas, né? Estão dentro de uma ordem legal, né? Então, dentro disso, ele fala que todo esse processo,
né, de políticas, de autonomia, que são ligadas a militares, à própria economia, à própria política e à própria relação que nós temos com os processos da elite, são elas que trazem essa noção de referência, né, de lugares. Essas pessoas que trazem o princípio de referência de lugares. Ou seja, lá no primeiro império, para vocês, lá no império, né, no período do império, do período joanino, por exemplo, a perspectiva de educação da mulher, mesmo que ela soubesse as 4 operações, seja somar, dividir, multiplicar, diminuir e tudo, mesmo que ela soubesse isso, para ela poder dar aula, ela tinha que aprender, ela tinha que saber a arte da costura, a arte da agulha. Ou seja, de qualquer forma, a mulher era totalmente excluída dos processos de ensino-aprendizagem no período joanino ali, mesmo que tenha sido construída a biblioteca central, mesmo que tenha construído artifícios para a construção de uma educação superior, era pautada somente a elite, não era pautada as pessoas normais, não tinha, né? Depois de muito tempo, eu acho que 1827, que foi construída uma lei que regia a condição da escola superior, né? Então, ou seja, ele está falando quase da mesma coisa que o Marx, mas ele se coloca na mesma estrutura do Marx. Só que ele está dizendo, também acontece nessas estruturas, essas estruturas que já são construídas, essa estrutura que já estava planejada, dentro de organismos, né, militares, dentro de um propósito da elite, todos eles, dentro dessa condição, dessa configuração, é que geram conflitos sociais. Né? Os conflitos sociais são baseados nessas estruturas. Se fosse todo mundo para todo mundo, né, coisas igual tende a ter uma igualdade nos processos que relevam a estrutura de facilidade para as pessoas sobreviverem nesse mundo, né? Não teria tais conflitos, tais confrontações, conflitos, outras características aí do conflito. Então, não teria mais ou menos essa configuração. Teria outros tipos de conflito, mas esse conflito com relação econômica, com relação à acessibilidade, com relação à permanência, à inclusão, a qualquer outro tipo de coisa, não teria. Né? Então, teria somente outros tipos aí derivados do conflito que não se baseassem nesses princípios. Tudo bem até aí? A gente termina o Mills, né? E o Dahrendorf, justamente trazendo aí categorias que eles acabam construindo no período em que eles vão escrever, né? Que eles vão construir as teorias sobre teoria do conflito. É lógico que o livro de vocês, igual eu falei, não traz todas as configurações desses caras, né? Justamente porque é um contexto sintético mesmo, é um contexto bem diminuído, justamente para vocês saberem ou entenderem e saberem que existem pessoas que trabalham com essa área dentro do período da modernidade, dentro do período da contemporaneidade também, que trazem essas reflexões aí sobre teoria do conflito. É uma historiografia sobre esses autores, existe uma importância, né, com relação a esses caras, justamente porque eles trazem uma configuração outra, né, de grandes teorias aí fundamentadas por Marx ou Durkheim. Então, ele vai tentar trazer aí para vocês uma nova configuração. Bom, a gente vai começar o interacionismo de Goffman, né? O interacionismo simbólico do Goffman. É lógico que ele vai trazer aí características gerais também, como análise da sociedade, análise da cultura de uma forma geral, mas ele vai se direcionar aos indivíduos, né, que fazem parte dessa proposta, dessa organização social, que fundamentam a sociedade em si, as representações, né, que as representações são muito importantes no fator cultural, seja elas raça, que seja elas etnias, seja elas estabelecidas nesse critério, né, no critério que eles escrevem naquele fundamento. E antes de acabar aqui, eu acho que 1 minuto, né, a gente tem 1 minutinho, eu queria dar um toque em vocês
né, sobre a prova. Eu gostei muito das pessoas que escreveram aí